Olá, senhoras e senhores, bem-vindos para mais um vídeo de matemática básica aqui do nosso canal A Revisada. Hoje nós vamos tratar sobre a subtração de números naturais, lembrando, pessoal, que essa série é voltada aí para quem está começando os estudos agora, né? Principalmente a galerinha aí do ensino fundamental, mas nada impede aí de você em séries mais avançadas estar aqui com a gente nos acompanhando, tá bom? Então, a subtração, ela é a operação inversa da adição, né? Como assim? Na adição, nós normalmente a utilizamos para poder somar um valor a outro. Na subtração, é o contrário. A gente utiliza a subtração para poder saber quantas quantidades restam quando a gente subtrai um determinado valor, tá? O símbolo da subtração é esse tracinho, né? Que é bem característico. E só para relembrar, o da adição é o sinal de mais. Aqui eu trago essa figurinha, onde Pedro e Vinícius, né, visualmente tem aí estaturas diferentes, tá? Então, uma das funcionalidades da subtração é justamente nos ajudar a fazer a comparação entre quantidades. No caso, nós podemos aqui comparar a altura do Pedro em relação ao Vinícius. Então, aqui realizando a subtração da altura do Pedro pela altura do Vinícius, nós temos aí a diferença de tamanho entre eles, tá? Uma outra funcionalidade da subtração é quando nós tentamos identificar a quantidade de itens que fica quando nós realizamos a retirada de uma determinada quantidade. Então, aqui uma caixinha com essas bolinhas. Quantas bolinhas restarão se a gente tirar uma determinada quantidade? E para isso é importante aí nós utilizarmos o algoritmo da subtração, que é a continha em si, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Olha só. No nosso exemplo, nós temos que Davi tinha 678 figurinhas. Deixa eu marcar isso aqui para vocês. 678 figurinhas. Porém, 240 eram repetidas. Então, dessas 678, 240 eram repetidas, as quais ele deu para um amigo, para o seu amigo. Com quantas figurinhas Davi ficou? Então, aqui é o primeiro exemplo, é uma situação de comparação, o antes e o depois, né? Então, como é que a gente faz para saber fazer esse cálculo? Como se trata dos números naturais, ou seja, números maiores que zero, o número maior sempre você vai colocar na parte de cima. Então, nós temos aqui 678. Lembrando que cada algarismo desse se encontra em uma determinada casa das unidades, dezenas e centenas. Eu vou colocar aqui só para facilitar a orientação, mas não preciso. Então, ó, o 8 é a unidade, o 7 é na casa das dezenas e o 6 está na casa das centenas. É importante que sempre que vocês forem armar a conta, vocês fazerem bem alinhadinho para não ter problema de misturar os números, tá? Então, vamos subtrair 240 desse valor. 240, o 0 é a unidade, o 4 é a dezena e o 2 é a centena. Passa o tracinho aqui embaixo e coloca o sinal de menos, tá? E aí vamos proceder à subtração de cada algarismo. 8 menos 0 é 8. 7 menos 4 é 3. E 6 menos 2, 4. Então, nós temos aqui, ó, a resposta para a questão final é que Davi ficou com 438 figurinhas. Essa é a resposta para o nosso primeiro exemplo, tá? É um exemplo bem simples, porém, eu vou apresentar aqui para vocês uma outra situação. É uma subtração também, porém, ela é um pouquinho mais complicada porque nem todos os números de cima são maiores do que o número de baixo. Vamos ler o exemplo para tentar entender. Ó. Vinícius 13, quem joga Minecraft sabe quem é.
né? Ele spawnou na camada 84 do Minecraft. Ele lá iniciou o jogo e aí ele nasceu, né? Ele surgiu na camada 84. Sabendo que normalmente se encontra os diamantes abaixo da camada 16, quantos blocos o Vinícius tem que cavar, né? No caso, para encontrar aí os diamantes, tá? Então nós temos aqui uma situação de subtração. Ele nasceu na camada 84 e ele precisa saber qual é a diferença de 84 para 16, tá? Aí o que é que tem de diferente disso em relação à outra? Olha só, o 4 aqui em cima é menor do que o 6 aqui embaixo. E aí como é que a gente resolve essa situação? É simples. Quando o número de cima for menor do que o de baixo, você passa um traço aqui, ó, no número ao lado esquerdo dele, para você lembrar que esse número perdeu uma dezena, no caso aqui do 8, né? Então, se ele é 8, ele passa a ser 7. E aí, você bota um sinalzinho aqui de 1, ó, para lembrar que agora nós não estamos falando do 4, e sim do 14. 14 menos 6 dá 8. E aqui agora, lembrando, não é mais 8, é 7. 7 menos 1, 6. Então a nossa resposta, ele vai ter que cavar 68 blocos para poder chegar aí na camada 16, na camada onde normalmente se encontram aí os diamantes lá no joguinho do Minecraft, tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido, tenha ajudado. Se ficou dúvida, manda aí para revisada@gmail.com e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.